infanto, tá? Como é conhecido. Essa doença, gente, é conhecida como uma doença febril aguda e autolimitada. Então, a gente tem uma evolução benigna, ocorre tipicamente na infância e afeta, principalmente crianças de 6 meses a 2 anos de idade, tá? Principalmente pelo herpes vírus do tipo 6, né? Em crianças de 3 a 6 anos, o herpes vírus simples do tipo 7, tá? Então, esses são os agentes etiológicos mais comuns. Tá certo? Então, lembre da faixa etária, mais comum em bebezinho de 6 meses a 2 anos e pode acontecer em crianças de idade pré-escolar, de 3 a 6 anos de idade, tá? Então, qual que vai ser o modo de transmissão? Transmissão oral, né? A gente pode ter transmissão horizontal também, sentido mãe-filho ou vertical, né? E pode ser que esse portador seja assintomático. Ah, olha que maravilha. Então, a gente tem um quadro clínico aí, né? Pode ser que essa criança apresente uma febre alta de 39,5. E a gente tem uma característica que essa febre ela é aguda, né? Então, é uma febre de início súbito que vai durar em torno de 3 ou 4 dias, tá? Essa criança vai apresentar um bom estado geral, né? E após o exantema, a febre vai desaparecer, tá certo? Então, é assim, a febre, ela tem, por isso que o nome é exantema súbito, tá? Porque o que acontece? A criança tem uma doença febril aguda, né? Uma febre alta e de repente a febre some e do nada o exantema aparece. É por isso que o nome é exantema súbito, tá? Acabou a febre, aparece aquele exantema, tá? A criança ela vai estar bem estável, como eu falei para vocês, ela vai ter um bom estado geral, tá? E geralmente não aparece não apresenta outros sinais e sintomas. A gente vai ter um exantema mais leve, maculopapular, vai ser róseo, né? Bem parecido aí com o da rubéola, né? Tanto é que ele também é conhecido como exantema maculopapular rubeuliforme, tá? Vai durar de 2 a 3 dias, bem semelhante à rubéola, né? Vai ter distribuição céfalo-caudal, só que diferentemente da rubéola, não costuma ter essa linfadenopatia que a gente tinha na rubéola, tá? Então, a gente não vai ter gânglios, né, na região retroauricular, na região cervical, como na rubéola, tá? Então, tem pródromo, pode ter um pródromo aqui, um período prodrômico de 3 a 4 dias, como a gente já falou, vai ter essa febre alta, né, e a criança vai ficar bem irritada por conta da febre. Só que esse exantema súbito, a gente não precisa fazer isolamento, tá? Não tem necessidade de isolamento como na rubéola e no sarampo. Qual que é o tratamento? A gente vai ter medidas de suporte, vai usar, então, medicação sintomática. Como tem febre alta, vamos usar antitérmico, né? Vai ter que ficar bem atento a problemas do sistema nervoso por causa do herpes, porque a gente pode ter complicações graves, né? Como encefalite, né? Então, tem que ficar de olho nisso. Lembra quando a gente falou da meningite viral, né? Que a gente estava falando da meningite herpética, ela é a mais grave. Então, como essa doença é causada pelo herpes vírus, né, do tipo 6 e 7, tem que ficar muito atento para que não evolua para uma meningite viral, tá? Então, se a gente tiver casos graves, aí vai usar o ganciclovir, que é o medicamento, o antiviral mais indicado para esses casos, tá? Então, quando a gente fala em prevenção, até o momento a gente não tem nenhuma estratégia de controle, tá? Para essa doença. A gente tem o eritema infeccioso também, né? Então, não vamos confundir eritema infeccioso com exantema súbito, tá? O exantema súbito é causado pelo herpes vírus. O eritema infeccioso é causado pelo parvovírus B19, tá? É um vírus DNA, né, conhecida também como quinta doença ou megaleritema epidêmico, tá? E essa doença aqui do eritema infeccioso, ele acomete principalmente crianças de 2 a 14 anos de idade. É bom lembrar que o exantema súbito, tá? O exantema súbito, ou rubéola infanto, ela acomete principalmente crianças de 6 meses a 2 anos, né? O público maior, assim, que é mais alvo daquela doença. O eritema infeccioso é mais comum em crianças a partir de 2 anos, de 2 a 14 anos de idade, tá? Ela é considerada benigna, né? A gente não tem aí uma malignidade para essa doença, né? O modo de transmissão é por via respiratória, né? Principalmente
para comunidades fechadas, creches, escolas e pessoas dentro da mesma família. Tá? Então, esse é o modo de transmissão por via respiratória. Tá? A gente tem, então, um período de incubação de 4 a 14 dias, né? A gente não costuma falar que tem período prodrômico no eritema infeccioso, não é muito comum, tá? Mas quando tiver um período prodrômico, pode ser que apareça aí uma febre baixa, uma dorzinha de cabeça, né? Pode ter sintomas de infecção de vias aéreas superiores, tá? Pode ser que aconteça. Então, é bem específico, tá vendo? Pode ser parecido com uma síndrome gripal, tá? E na fase exantemática, a gente vai ter, né, um padrão de rendilhado desse exantema. Eu vou mostrar para vocês a imagem para entender o que é esse rendilhado. Dura de 7 a 10 dias e vai ter exacerbação quando essa criança vai ser exposta ao frio, ao calor, ao estresse. Tá? Então, esse exantema ele aumenta quando a criança fica nervosa, quando ela faz atividade física, isso pode aumentar também quando está muito quente ou se tiver muito frio. Tá? Esse exantema, galera, ó, a gente tem aqui, ó, que é uma doença afebril, não costuma causar febre, tá? E esse exantema, né, a gente fala que é rendilhado e eritema macular, ele aparece fortemente na face da criança. Então, a criança tem um sinal de sintoma que a gente chama de face esbofeteada, né, ou então cara de palhaço, porque as bochechinhas na região do malar fica bem avermelhado, é onde esse exantema fica mais evidente, tá? Então, não é necessário isolamento, certo? E a gente tem 3 estágios dessa doença, né? Então, o primeiro estágio, a gente tem esse rache cutâneo, que é esse exantema, que aparece primeiro na face, como eu falei para vocês, a criança vai ter essa face esbofeteada e ela vai ter uma palidez perioral. O que é essa palidez perioral? Ao redor da boquinha fica mais pálido e a bochecha fica bem avermelhada mesmo. A gente chama esse sinal de palidez perioral de sinal de Filatov, tá? Então, ela tem a face esbofeteada mais sinal de Filatov. E o segundo estágio, o racho ele vai se disseminando, né? Com essas manchinhas vermelhas, para o tronco e extremidade. E as lesões, ela tem um aspecto que é mais clarinho no meio e ao redor é mais avermelhado, por isso que tem esse aspecto rendilhado, tá bom? E aí o terceiro estágio é que pode ter o ressurgimento desses sintomas cutâneos, pode ter o ressurgimento, a gente fala que é a recidiva da doença, tá? O terceiro estágio. A criança melhorou, tá tudo bem, mas aí ela pode ter a recidiva, vai aparecer esse exantema de face esbofeteada de novo, se essa criança estiver exposta à estresse, ao sol, ao exercício físico ou ao frio, tá? Não tem tratamento específico para essa doença, para eritema infeccioso, tá? Raramente vai necessitar de medicação, o que vai ser usado é analgésico, né? Se tiver uma febrinha, pode entrar com um antitérmico, tá? Então, não costuma ser muito grave. Então, essa daqui é o sinal de face esbofeteada. Ó, então, vai ficar bem vermelhinha a face e ao redor da boca, tá vendo que ao redor da boquinha vai ficar branco. Então, a gente tem a face esbofeteada e tem palidez perioral, que é o sinal de Filatov. E aí, ó, tá vendo? Por que é rendilhado? Porque fica assim, ó, como se fosse rendas mesmo. Então, ao redor fica bem avermelhadinho e no centro fica esbranquiçado, tá? Então, é por isso que a gente chama de rendilhado, de exantema rendilhado, que é bem característico aí desse eritema infeccioso, tá? Então, para o eritema, basicamente é isso. Vamos falar agora da mononucleose infecciosa, tá? A mononucleose infecciosa é conhecida como doença do beijo, tá? E é uma doença que é causada pelo vírus do Epstein-Barr, que é também do grupo do herpesvírus, tá? Então, acomete principalmente a maioria de indivíduos até a idade adulta, né? Vocês têm um gosto daquele negócio de ficar pegando o bebê e beijando. Ah, bebezinho lindo, vamos beijar a mão do bebê. Pra quê? Você sabe que o bebê leva a mão na boca toda hora, né, gente? E aí, vai que você tem o vírus do Epstein-Barr, você passa para essa criança através do seu doce beijo, né? Então, vamos aí evitar beijar a criança pequena, né?
Então, contato direto com secreções salivares do indivíduo portador, né, ou objetos contaminados, pode ser um copo, né, eu tomei água nesse copo aqui, o fulano vem e toma e eu tinha herpes, e aí, passei a herpes desse indivíduo através da minha secreção salivar, tá? Ou então, ocasionalmente por transfusão sanguínea. Bom, o período de incubação da mononucleose infecciosa é de 4 a 6 semanas. Em média, em crianças pequenas pode durar de 2 semanas. Qual que é o quadro clínico? Começa por febre alta, né? Vai ter dor de garganta intensa, a gente vai ter presença de linfanodomegalia, tá? Principalmente na região cervical, no pescoço, tá? Exantema em apenas 10% dos sinais, dos casos, e a gente pode ter sinal de Hogland, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês o que é. Basicamente, sinal de Hogland é a pitose palpebral, tá? Vou mostrar para vocês na imagem. Então, tá vendo que o exantema, ele não é tão específico. Então, o que acontece? Vocês estão vendo que causa febre alta e dor de garganta intensa. Então, o que o profissional pode achar? Ah, infecção de garganta, vamos administrar antibiótico, tá? Porque o exantema, ele não é tão específico. E aí, o que acontece? Como se administra erroneamente esse antibiótico, principalmente se for ampicilina ou amoxicilina, tá? Aí a gente vai ter um aumento de 80% a 100% de casos de exantema quando administra-se erroneamente esse antibiótico, tá? Então, se não entrar com antibiótico, vai ser muito difícil acontecer exantema, de 10% a 20% dos casos, e é bem semelhante ao exantema da rubéola, tá? Então, vai ser mácula papular rubeuliforme, bem parecidinho, tá? E pode ter pródromo, pode, né? Então, vai ter um pródromo de 3 a 5 dias, a criança vai ficar com mal-estar, vai ter a febre, pode ter inflamação de ouvido e tem a dor de garganta, né? Porque isso é um pródromo, tá? Então, vai ter essa inflamaçãozinha de garganta. Então, tem transmissão? Olha só, gente, para mononucleose infecciosa, que é pelo vírus Epstein-Barr, a eliminação do vírus pela saliva vai durar por 1 ano ou mais. Então, essa pessoa que está contaminada pelo vírus Epstein-Barr, ela vai continuar eliminando esse vírus através de secreção salivar por 1 ano ou mais, tá? Não tem que fazer isolamento, desculpa. Não tem que fazer isolamento, tá? Mas essa eliminação do vírus, ela vai continuar. Então, vai ser bem recorrente essa esse aumento de gânglios, né, dos linfonodos aqui, tá? Vai ter essa inflamação das gargantas, amidalite. Esse daqui é o sinal de Hogland, que eu falei para vocês que a gente tem a pitose palpebral, tá? Então, vamos ter, tá vendo? O olhinho vai ficar normal e o outro vai ficar com essa pitose, essa queda de pálpebra, tá? E o que acontece na mononucleose? Ele causa essas placas, né? Essas placas difusas aqui na região da garganta, das amígdalas, tá? Então, é isso que pode levar erroneamente ao diagnóstico apenas de infecção de garganta e tratar com antibiótico, tá? Isso é muito comum, bom? Então, o tratamento não é indicado se usar antibiótico, né? O tratamento indicado é só terapia de suporte mesmo, é hidratar, é analgésico, é antitérmico, tá? E vigiar para que isso não cause problemas maiores, tá? A gente tem o Coxsackie vírus, né? O Coxsackie vírus é uma enterovirose, tá? Então, é chamada de uma enterovirose não pólio, porque não está associada a poliomielite, né? É muito comum na infância e responsável algumas vezes por quadros bem significantes, né? Então, não raramente é causa de doença febril aguda, inespecífica e manifestações exantemáticas. Como eu falei para vocês, o Coxsackie vírus é conhecido como doença mão, pé e boca, tá? Então, ele é mais comum em crianças na fase de lactente, tá bom? Então, qual que é a via de transmissão? O próprio nome já fala, né? Doença mão, pé e boca. É a via de transmissão, então, é fecal oral, tá? Pode ser também pela via respiratória ou então via vertical. O período de incubação do Coxsackie é de 3 a 6 dias, né? Qual que é o quadro clínico inicial? A gente tem um quadro inicial de febre, né? Geralmente não é uma febre alta, é uma febre mais baixinha, tá? A criança perde o apetite,
vai ter uma dorzinha, um desconforto na garganta, porque essas feridas, essas lesões, a gente tem enantema, né? A gente tem lesões na mucosa oral, tá? Então, isso vai causar o quê? Um desconforto na criança. É como se fossem aftazinhas ao redor da boca, tá? Então, causa essas lesões. Como causador, a criança pode não querer se alimentar, pode querer não amamentar, tá? E essa perda de peso é que é preocupante nessa doença, tá? Pode causar alguns problemas mais graves, como conjuntivite, aguda hemorrágica, meningite e encefalite. O medo aí do coxsackie vírus, dessa enterovirose, é que ele causa uma meningite, né? É muito comum a gente ter surto de coxsackie vírus, gente. É uma enterovirose bem comum, é muito comum. E geralmente ele não leva aí para essa malignidade, é uma doença de evolução mais benigna, tá? Mas a gente não pode descartar a hipótese de que pode levar aí para uma meningite asséptica, tá? E o exantema? A gente pode ter exantema pápulo-vesicular, máculo-papular, vesicular e petequial, tá? Então a gente fala que o coxsackie vírus também é uma doença de polimorfismo desse exantema, tá? Mas é bem comum a gente ter exantema pápulo-vesicular, porque forma na mãozinha, no pezinho, ao redor da boca, lesões com pústulas, com vesículas, tá? Vai causar esse tipo de lesão. Aí a gente tem o pródromo, né? Então, os pródromos são esses sinais que a gente já falou, né? De 3 a 6 dias antes aí do exantema. Então, a gente vai ter febre, pode ter que essa criança perde o apetite, essa dorzinha de garganta, tá? E a transmissão dura por várias semanas, principalmente por via fecal oral. Então, tem que higienizar muito bem a mãozinha dessa criança, os pezinhos, principalmente daquela criança na fase lactente que está levando o pezinho na boca, né? Tem que fazer muito bem essa higienização, né? Fez o cocôzinho, lava essa bunda, porque a transmissão é fecal oral, tá? E não é necessário isolamento. Então, essas daqui são algumas imagens, ó. Tá vendo? A gente tem a lesão ao redor da boquinha, né? A lesão na mão, tá vendo? Porque isso daqui não é só máculo papular, isso aqui já tá formando vesículazinhas. Na boca pode causar essas lesões, ó, tá? Pode ter lesões menores do que essas, que são bem semelhantes à afta. O pezinho gestifica, tá? Olha aqui essa mãozinha. Nessa mãozinha a gente consegue ver o polimorfismo, né? Porque a gente tem vesículazinhas, né? Tem pústulas, olha aqui, essa mãozinha está bem machucada. E ao redor da boca, né? E na língua costuma causar essas lesões, esses enantemas, tá? Então, é bem característico de coxsackie vírus. E a escarlatina? A gente falou da escarlatina, né? Essa é uma doença, a única bacteriana, né? A escarlatina. É muito comum em crianças pré-escolares e escolares, ela é rara em lactente, né? E ela está muito associada com a faringite streptococcus. Por quê? Quem que é o agente etiológico da escarlatina? É o Streptococcus pyogenes, tá? É uma bactéria beta-hemolítica do grupo A. Qual que é a forma de transmissão? Contato direto, e a gente tem que ter um contato fechado. O que é esse contato fechado? Não falei para vocês que ela é mais comum em pré-escolares e escolares? Então, uma criança que está trancada ali numa salinha de aula na creche, ou na escola, né? Ou até mesmo com seus familiares, esse é contato fechado, tá? Então, ele tem que ter esse contato direto, ficar em um ambiente fechado para que a gente tenha a transmissão dessa bactéria do Streptococcus pyogenes, tá? Então, de 2 a 5 dias é o período de incubação, vai causar uma faringite, e depois de 7 a 10 dias é que causa esse exantema, que são as infecções de pele, tá? Então, qual que é o quadro clínico? Febre alta, tá? Um exantema que descama, faz descamação, o exantema da escarlatina. A gente tem uma característica bem forte da escarlatina, que é a língua em framboesa, eu vou mostrar para vocês. A gente tem o edema das papilas, né? Então, a língua fica bem avermelhada, a língua fica toda edemaciada. E a gente tem a amidalite purulenta, vômito e cefaleia. O exantema é difuso, é micropapular, né? Por que é micropapular? Porque essas pápulas, elas são bem menores. Lembra que a gente falou? Que a gente tem esse exantema, ele tem característica pontiforme, né? Então, é pontiforme, ele é lixoso. Então, quando a gente passa, ele tem aquele aspecto de lixa. E ele é micropapular, porque essas pápulas, elas são bem pequenininhas, bem menores que quando a gente fala do exantema aí do sarampo, da rubéola, etc. Tá? O
início é no tórax, então diferente dos outros, a gente viu que o início era na face, ia se espalhando para as outras partes. Esse daqui é de disseminação, né, de distribuição centrípeta. Começa no centro, começa no tórax, depois vai indo para as outras partes, tá? E eles na S é dígito pressão, certo? A gente tem uma descamação de pés e de mãos aí em torno de 5 a 7 dias após do aparecimento do exantema, tá? E a gente tem período prodrômico, ó, 12 horas, né? Antes a gente tem febre, dor de garganta e esse é o pródromo, que são os sinais inespecíficos que antecedem a doença, tá? Tem transmissão desde o período prodrômico até 24 horas a 48 horas após o início da antibiótico terapia. Isso a gente já vem falando, né? Que como é uma doença bacteriana, qual que vai ser o tratamento? Antibiótico terapia. Então, a partir do momento que inicia a antibiótico terapia, a gente espera que de 24 a 48 horas, se o antibiótico está fazendo efeito, essa doença, né, esse agente etiológico já não vai ser mais transmitido, tá bom? Então, tem que ficar em isolamento se estiver internado? Tem que ficar em isolamento de 24 horas a 48 horas após o início da antibiótico terapia, tá? Tem que ficar isolado sim. E aí, ó, só para vocês verem, tem descamação, então, das mãos, né? A gente chama de descamação lamelar, né? Então, a gente tem essa descamaçãozinha lamelar aqui das mãos, dos pés, de 7 a 10 dias após aí o exantema. Essa daqui é a língua em framboesa, a gente tem o edema das papilas e a língua fica bem avermelhadinha. E é importante lembrar, pessoal, que aqui na escarlatina, a gente também tem essa face esbofeteada presente, tá? Então, a gente também tem a face esbofeteada presente, mas, além da face esbofeteada, nós, e essa palidez perioral, tá? Que é sinal de Filatov. Mas, a característica do exantema é lixoso mesmo, micropapular, pontiforme, tá? É o que diferencia aí do eritema infeccioso, principalmente, tá bom? Então, qual que é o tratamento? O tratamento é com antibiótico, né? Mais indicado é a penicilina benzatina, que é o benzetacil, né? Intramuscular, dose única, tá? Mas pode ser feito também um tratamento oral, com amoxicilina, eritromicina, tá bom? E a varicela, né? Nós temos a varicela, que é a famosa catapora, né? Varicela, a famosa catapora. É uma infecção viral aguda, né? Tem a característica que eu já falei para vocês do polimorfismo desses exantemas, então a gente tem todos os estágios dos exantemas e é acompanhada de coceira, ó, tem prurido, né? Então, geralmente é uma doença benigna e autolimitada, tá? Qual que é a etiologia? É um vírus RNA, é o vírus da varicela zoster da família do herpes vírus, tá? Herpetoviride. Qual que é a forma de transmissão? Contato direto ou através de secreção respiratória, né? E raramente através do contato com lesões. Então, foi o que eu falei para vocês. Não é mentira quando fala, não tem problema, não vou passar mais, porque as minhas lesões já estão sequinhas. Realmente, a gente tem aqui, ó, que tem que ser feito isolamento desse paciente com varicela, tem que ser feito. Até quando? Até todas as lesões estarem em crosta. O que significa que, enquanto estiver em crosta, não vai fazer mais contágio, tá bom? Enquanto a gente tiver vesícula, tiver pústula, vai fazer contágio através dessas secreções, tá? E paciente que teve contato tem que ficar até 21 dias em isolamento, tá? Porque o período de incubação é de 10 a 21 dias do vírus, para ele fazer aí algum sinal e sintoma, tá? Então, qual que é o quadro clínico para varicela? Pode ter uma febre baixa, né? E aí, depois disso, já vai iniciar o aparecimento dessas máculas, dessas pápulas, né? Vai iniciar primeiramente ali no rosto, no couro cabeludo. E aí, depois, sobre essas manchinhas avermelhadas, que são as máculas, né, que aparecem na pele, já vão começar a aparecer as pequenas vesículas, que são as bolinhas, tá bom? E aí, o conteúdo dessas vesículas vão ficando mais espesso, né? Vai formando a pústula. Depois que eles secam, vai formar a crosta, tá? Então, por isso que é polimórfica. Essas lesões, pessoal, então, elas se disseminam para todo o tronco, para os membros, inclusive para a mucosa oral, né? Pode aparecer também na região da orelha ali, né? Na região auricular, na genitália também, tá?
pode se disseminar para essas regiões. E é isso. Não, geralmente não costuma ter período prodrômico, porque pode aparecer uma febre leve, né? Mas nem pode nem isso nem aparecer, tá? Então, como eu falei para vocês, o que que acontece? Essas lesões, elas não evoluem na mesma intensidade. Não, pode ter lesão por mácula, pode ter pápula, pode ter vesícula, pode ter pústula e já ter lesão em crosta, né? Essa daqui é um exemplo, tá vendo? Aqui já tem crosta, mas aqui, ó, a gente ainda tem vesícula, né? Aqui a gente ainda tem mácula, tá? Então, demora para que isso desapareça, tá? Deixa eu ver. Opa, tá acabando minha bateria. A gente tem algumas complicações, ó. Então pode ter complicações relacionadas à infecção bacteriana pelo Streptococcus pyogenes, né? Que é o impetigo, a gente pode ter abscesso, celulite, erisipela, né? Pelo Streptococcus aureus ou então pelo piógenes, né? E levar a quadro sistêmico de sepse. Artrite, pneumonia, endocardite, encefalite, meningite, até glomerulonefrite, todas as ites da vida, tá? Essas são as complicações mais graves. Qual que é o tratamento? Como a varicela causa prurido, tá? Causa coceira, a gente vai ter que usar aí um antihistamínico sistêmico, né? Então vai entrar um antihistamínico para evitar esse prurido, tá? Ou então um permanganato de potássio, tá? Esse permanganato de potássio é um comprimido que é diluído em água e a gente tem, por exemplo, a concentração de 1 para 40.000 ml. A gente vai diluir um comprimido em 40 litros de água e fazer um banho, tá? É banho de aspersão mesmo com o permanganato de potássio, tá? Ou então ir molhando, umedecendo um pano e colocando nos locais, né, esse pano umedecido com permanganato, que já ajuda também. O permanganato é usado para tratar infecções de pele, tá? E aí, havendo infecção secundária, vai recomendar o uso de antibióticos sistêmicos, mas caso contrário, não, porque é um agente viral, tá? Então, tratamento específico, antiviral, o mais utilizado é o ciclovir, né? E aí a gente tem as dosagens aqui por quilo dose, tá? E aí, por final, a gente tem a doença de Kawasaki, né? Essa doença de Kawasaki é considerada uma doença reumatológica e ainda não tem, né, uma definição muito boa, né, de como ela acontece, tá? Ainda isso está entre linhas, tá? Mas ela é mais comum em menores de 5 anos de idade, ela não é muito comum em adultos, tá? Então, mais comum em menores de 5 anos. Como que ela cursa? Uma vasculite sistêmica generalizada, afetando predominantemente vasos de médio calibre, né? E tem uma predileção pelas artérias coronárias, ou seja, essa doença prefere a artéria coronária, tá, gente? Então, por isso que a gente fala que é uma vasculite sistêmica generalizada. E como ela causa essa vasculite, tá? Pode levar o quê? Problemas cardíacos, como miocardite, pericardite, né? E até levar uma meningite ascética, tá? Não tem período de incubação, porque é uma doença reumatológica, né? Mas ela pode apresentar, sim, uma febre alta, de 39 graus por 5 dias, né? Ou mais do que isso, tá? A criança vai ficar irritada, a gente pode ter conjuntivite, né? E essa conjuntivite não é exudativa, ela não vai ser purulenta, tá? Vamos ter alterações na cavidade oral, esses lábios vão ficar extremamente vermelhos, não tenho imagem aqui, mas a boquinha ela fica bem avermelhada mesmo, a gente pode ter fissura dos lábios, né, rachadura dos lábios, tá? E a língua ela fica em morango, fica bem avermelhada também, e a gente vai ter também o edema de papila. E vamos ter alterações das extremidades, pode ter hiperemia das mãos e dos pés, edema dos dedos, podemos ter descamação lamelar, vou mostrar aqui, né, algumas imagens para vocês. A gente, tem a imagem aqui, a boquinha ó, fica bem avermelhada mesmo, tá? Da doença de Kawasaki, a gente pode ter também descamação lamelar e podemos ter descamação perineal na fase aguda da doença, tá? Que é a descamação na região do períneo aqui da genitália. Bom, isso pode acontecer.
Basicamente é isso para a clínica, né? E aí é importante a gente falar que esse exantema, ele não é pruriginoso, tá? E ele também tem início centrípeto. Como a gente falou anteriormente, né, da varicela, ele vai iniciar aí no tronco e depois vai se espalhando para outras regiões do corpo. E comumente ele desaparece até o 5º dia, esse exantema, tá? Após a doença. O Kawasaki, a doença de Kawasaki, é dividida em 3 fases. Então, a gente tem a fase aguda, que vai de 1 a 2 semanas, tá? Aí a gente tem febre, pode ter complicações, que a gente já falou, né? A fase subaguda tem duração de 4 semanas, que é quando tem o desaparecimento do exantema, tem também o desaparecimento da febre, dessa linfadenopatia. Só que o que pode acontecer? A criança pode ficar altamente irritada, ficar anoréxica, né? Perder o apetite e tem essa conjuntivite não exultativa, tá? E a descamação periungueal, né? Que é aquela descamação perineal que eu mostrei para vocês, né? A descamação das mãos também pode acontecer, pode ter trombocitose e outras complicações, né? Como aneurisma coronariano e tem até o risco de morte súbita, tá? E a fase de convalescência, que é a fase final, que essa criança não foi óbito, a gente tem o desaparecimento de todos os sinais clínicos, tem a normalização dos exames laboratoriais, né? E a duração aí é de 6 a 8 semanas após o quadro febril, tá? Essa é a evolução da doença de Kawasaki, certo? E aí a gente tem o tratamento. Como é uma doença reumatológica, ela é tratada, né, com a imunoglobulina intravenosa, né, que é o principal medicamento usado nessa doença, né, principalmente na fase aguda. Então, quando que vai ser usado? Preferencialmente aí de 7 a 10 dias da doença, tá? Para diminuir o risco aí dessas doenças cardíacas, tá? E aí tem a dosagem. Os pacientes devem ser tratados com a imunoglobulina na dose de 2 gramas por quilo. E a infusão é única durante o período de 10 a 12 horas, juntamente com o AS, que é o ácido acetilsalicílico, tá bom? Então, por que vai usar ácido acetilsalicílico? Por conta de trombocitose, né? Por conta desses problemas cardíacos que o Kawasaki pode causar, tá? Então, juntamente com a imunoglobulina, é usado o AS, tá? Basicamente é isso, né? Para essas doenças. Então, como vocês viram, essas doenças elas têm aí, né, muitos sinais e sintomas parecidos, semelhantes. Algumas têm as suas peculiaridades. O período prodrômico é muito parecido entre elas, então é bem difícil fazer esse diagnóstico diferencial, tá? Obviamente, se a maioria é viral, então solicita uma PCR, né, para verificar aí qual que é uma RT-PCR para verificar qual é o agente etiológico. Aí fica um pouco mais simples, né, através dos exames laboratoriais para se identificar, mas a maioria delas é feita basicamente com a clínica, né, com os sinais e sintomas que essa criança apresenta.